Boa tarde a todos, paz e luz. Estamos com a incumbência de vos falar para nós, para todos nós, sobre esse assunto tão delicado, chamado reforma íntima. É tão bom a gente reformar os outros, a gente fala dos outros, não conhece os defeitos de todo mundo, mas chega na nossa vez é complicado, Então o assunto, ele demanda uma certa sequência para que a gente possa entender. É importante que a gente entenda de princípio que nada está errado quando nós estamos ainda cometendo erros, ainda quando existe em nós inferioridades e defeitos. Afinal de contas, ainda não estamos prontos, estamos em construção, Somos espíritos ainda relativamente novos na eternidade. E o planeta Terra é um planeta de prova e de expiação, e com isso nos garante que qualquer um de nós que estejamos encarnado está realmente num processo de crescimento espiritual, e este crescimento é lento, ele não é um crescimento que acontece assim acelerado, às vezes é necessário 2, 3 encarnações para a gente tirar um defeito. Então parece engraçado, mas é. Então é isso que a gente tem que entender e aplicar sempre em nós o tal do auto-perdão, e toda vez que nós nos pegarmos cometendo um erro, sobretudo desses que nós vamos mencionar, como um processo de incentivo para que a gente fique mais antenado ou mais ligado, para que a gente possa ir tirando devagar de nós esses defeitos. O livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns e do livro do Evangelho, toca nesse assunto, mas especificamente o Evangelho, quando ele vai falar do sede perfeito, Então a gente vai partir dali e vai tentar, de certa maneira, colocar. A primeira coisa que a gente encontra nesse capítulo é uma citação de Jesus, quando ele fala assim: sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Lógico que quando a gente lê isso, a gente vê que Jesus está falando uma coisa que é difícil compreender. Por que ele falou? Porque ele tinha pleno conhecimento que jamais nós poderemos ser encarnados perfeito a esta altura de ser tal qual o Pai Celestial. Por quê? Porque ele próprio se considera inferior ao próprio Criador quando ele vai dizer assim: por que me chamais bom? Porque bom somente o Pai o é. Então ele, que era o Cristo naquele momento e o é até hoje, já se considerava inferior ao próprio Criador, e no entanto ele fala para que a gente seja perfeito dentro desse processo, a semelhança ou como o vosso Pai Celestial o é. E aí a gente vai ver que é um pouco complicado, Mas é um modo que ele usou para mostrar para nós a necessidade que nós temos de crescimento espiritual. A primeira coisa que nós temos que entender, e isso é muito importante, é que o objetivo e a única fatalidade do espírito é a perfeição. Quando perguntado no livro dos Espíritos sobre a tal da fatalidade, ele vai dizer que a única fatalidade é essa, ou seja, ninguém escapa de ser perfeito. O tempo de adquirir essa perfeição é que vai variar em muito de pessoa a pessoa ou de espírito a espírito, pelo aproveitamento que ele faz das experiências que a vida lhe oferta, tanto encarnado como desencarnado, para este crescimento. É importante também que a gente entenda que Deus jamais nos fará perfeito, Deus nunca vai nos fazer perfeito. Ele nos dará a oportunidade todos os instantes de nossa jornada para que nós possamos adquirir essa perfeição. E a perfeição, no primeiro ponto no planeta Terra, o livro dos Espíritos diz que é a estatura máxima do espírito puro, se tornar um espírito puro. Por que ele fala isso? Porque, na verdade, nós estamos ainda nos construindo como espírito. Porque quase que ainda estamos no reino lá do vegetal ou do animal, ou seja, ainda num processo bem
ainda em estágio de início, porque ser como espírito puro é uma coisa que ainda gasta um determinado tempo, porque nós ainda nos conseguimos ver somente na forma de pessoa, né? Eu ainda não consigo me visualizar totalmente livre de uma materialidade, uma energia pura, pensante e pura. Eu não consigo. Então, para chegar a esse estágio, a gente observa até nas literaturas espíritas que a gente vai encontrar espíritos desencarnados extremamente evoluídos que ainda guardam alguns sentimentos humanos, né? Então, não é que os sentimentos humanos estejam errados, não, porque ele é a construção do puro espírito. Um amigo até comentava comigo, Gessino, eu estou lendo Renúncia, mas que coisa absurda, a mulher está num plano tal, ainda reencarna para poder ajudar o ex-marido, né? Quer dizer, ainda há um sentimento humano, ou seja, o nosso amor ainda é limitado a grupos familiares e com muita dificuldade. Atingir uma condição de amar no sentido universal, aonde não tenhamos necessidade de ter grupos familiares para amar uns aos outros, mas amar no conjunto, ainda está um pouco longe. Então, esse que é o sentido. Então, Jesus vai dizer no livro de Mateus, no capítulo 5, dentro do Sermão do Monte, ele diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem também? E se vós não cumprimentardes ou saudardes, senão os vossos irmãos, que fazei nisso mais do que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo também? Sede, pois, perfeito, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, isso é que Jesus disse nesse Sermão do Monte. Como é que eu vou entender? Eu não consigo amar nem parente. Eu vejo pessoas, assim, esse fim de semana mesmo, teve um amigo meu, um rapazinho, né? Perguntando o que você mais queria na vida. Outra família. Quer dizer, simples, né? Outra família. Quer dizer, a gente não consegue nem no convívio familiar ter um sentimento, né, de amor, de tolerância, de respeito, de aceitação, de compreensão. E Jesus disse com muita propriedade que os inimigos do homem seriam os da própria casa. E a doutrina espírita nos ensinou que o único recurso que a espiritualidade tem para que o nosso ódio seja dissipado, quando ele se torna um pouco grande, é no laço da consanguinidade, quando nós então reencarnamos na presença dos nossos pseudos inimigos ou do que nós nos fizemos inimigos, para que nesse estreito relacionamento familiar a gente possa dissipar esses chamados inimigos e transformá-los em amigos. Porque quando a gente estuda, a gente percebe que um inimigo nada mais é do que um ex-amigo que em determinado momento, com os nossos modos de fazer a nossa vida, os transformamos em inimigo. Então esse é o primeiro ponto, e essa passagem está muito clara em Mateus para que a gente pense. Quando ele fala o seguinte: se nós cumprimentarmos somente os que nos cumprimentam, isso é muito comum, né? Às vezes nós não temos olhos, né, para os nossos, vamos falar, companheiros de jornada, aquele que anda conosco, o nosso vizinho, o porteiro, seja lá quem for, que cruza o nosso caminho, o lixeiro, o varredor lá, o motorista, o trocador. A gente considera seres invisíveis, ao ponto de não ter capacidade de cumprimentá-los. Então, uma coisa a pensar. Para que a gente pudesse, de certa maneira, começar a entender, ele falou, qual é o mais delicado, ou os dedicados, ou os mais sérios vícios que se devem combater. E aí, eu encontrei alguns que a gente possui com muita facilidade. Gula, avareza, inveja, preguiça, luxúria, soberba e ira. Não no sentido de justiça, mas de raiva mesmo. Qual de nós que ainda não possui, de certa forma, algum desses elementos, né, e eu ainda coloquei poucos,
que a gente não tem que, de certa maneira, combater. Nesses fim de ano, a gente pode pensar na gula, a gente comeu sem necessidade, né? E isso é normal, né? Agora, a gente aprendeu que comer deveria ser para a manutenção da máquina, né? Não é viver para comer, mas comer para viver. Então, a gula tem hora que a gente encontra pessoas exageradamente, sobretudo quando a gente pensa em bebida, né? Que tem gente que bebe um engradado de cerveja, não sei para quê, né? Seu de cabe também não consigo entender. Mas é o normal. Então ele fala que a gente tem que combater isso. Eu lembro de uma pergunta que fizeram a um livro de reumatismo, né? Vou discutir o título, e que ele pergunta sobre isso. Ele diz o seguinte: a primeira prática que você deveria fazer é pegar o prato e dividir em 4 partes. O prato que você se serve. Separa metade e come metade. Depois de mais ou menos uns 2 anos, você tira aquela outra metade. Ou seja, você consegue viver tranquilamente com 1/4 do que você come. Aí tem pessoas que falam assim: ah, mas isso é impossível. Eu costumo brincar, minha filha comia muito, ficou bem gorda, teve que fazer uma redução do estômago, hoje ela come no pirezinho, está viva do mesmo jeito. Então por que não fez antes, né? Então é uma coisa engraçada, é um vício que a gente adquire de comer muito sem necessidade. Então a gente tem que ir controlando, diminuindo, porque, como diz o André Luiz no livro O Nosso Lar, pegando mais o simples dele, ele diz que lá no nosso lar existem espíritos, né, em escalas de evolução também diferenciadas, mas que os que frequentavam o Ministério da União Divina se alimentavam raramente de água e dos elementos da natureza, então não precisa de comida. Aqui a gente encontra pessoas que conseguem ficar, né, uma semana sem comer, sem problema nenhum. Eu experimentando consegui ficar 4 dias. No 4º dia eu já estava desmaiando, aí voltei a comer, mas dá para ficar e comer bem menos. A avareza é aquela situação que a gente costuma brincar muito e falar: caixão não tem gaveta, né? A gente costuma falar isso. É curioso como a gente nasce sem nada, passa a vida desesperado para poder conquistar coisas, na certeza absoluta que não vai poder levar nada. A coisa curiosa, que a gente se torna até meio irracional. A gente briga para possuir, tendo certeza absoluta que não vai levar, né? Então, quando perguntado ao Livro dos Espíritos, o que bastaria o homem para ser feliz, ele vai dizer, com relação à posse do material, ele fala que a posse do necessário. O que eu preciso para viver? Isso, né? E com relação à parte moral, ele fala consciência tranquila. Ontem o meu genro estava falando, ele resolveu fazer uma viagem de moto, ficou 30 dias viajando de moto, ele falou: 3 peças de roupa eu carreguei. Eu consegui viver 30 dias com 3 peças de roupa. Aí, em compensação, a gente encontra pessoas que têm não sei quantas roupas no guarda-roupa e, né, e não usa. A gente usa para quê? Né? Mas é uma coisa. A inveja também é um sentimento muito negativo. Alguns entendidos dizem que é uma doença da alma, né? A inveja até é uma doença da alma, não é nem do corpo. Mas a gente deveria, de certa maneira, combater. O outro tem aquilo que precisa ter e nós temos aquilo que precisamos ter. Aquela frase do Chico, quando ele fala: nasceste na casa que precisava, tem o pai que precisava, o emprego que precisava, reveste bem essa ideia de não ter essa necessidade de invejar o outro, né? É igual eu estava passando ali, escutei, a gente tem mania de escutar tudo, diz que quem escuta muito paga esse pecado, né? O rapaz assim: é um absurdo, mas a empregada doméstica ganha mais do que eu. A gente pergunta: por que ela tem que ganhar pior? É uma segunda pergunta, né? O André Luiz, quando vai nos falar de bônus hora, ele fala que lá tanto o médico como o faxineiro ganham mesmo, um bônus hora por hora trabalhada. Mas aqui a gente acha que não, o fulano tem que ganhar bem menos do que eu, porque eu sou mais importante, né? É uma coisa a pensar. Com relação à preguiça, esses dias até eu achei engraçado que teve uma pesquisa, não sei se vocês viram, da Inglaterra, que falou que preguiça é um pouco hereditária, né? Quer dizer, tem alguns cromossomos que determinam a preguiça na gente. Eu acho que a preguiça é
um dos elementos que nos prejudica é o progresso espiritual. Quando a gente tem a capacidade de trabalhar mais, quanto mais trabalhamos, mais aprendemos, estudar, desenvolver, isso nos ajuda. A luxúria também, ele vai dizer que é um dos elementos prejudiciais a essa reforma íntima, a soberba e esta ira. A ira, lembrar que na Bíblia, quando a gente lê a palavra ira, a gente substitui sempre por justiça, porque ali, quando fala a ira de Deus se abateu sobre aquele, na verdade é uma lei de causa e efeito funcionando muito certinho, não é uma ira nesse sentido. Mas no nosso caso não, a gente com muita facilidade odeia, né? A gente viu isso com muita propriedade no ano passado, né? Como diz o outro. Curiosamente passou esses dias, né? Mas você vê que como houve uma divisão de pensamentos, né? E com relação aos chamados virtudes, e ele fala quais as mais importantes, ele vai dizer o amor, né? Ele vai dizer de uma alegria sã, uma alegria que não prejudica. Lembrar que o Emmanuel, quando ele vai falar de felicidade, ele diz que uma felicidade só é real quando ela não causa infelicidade. Então, que para eu ser feliz, alguém tem que ser infeliz, essa felicidade é falsa e não deveria ser, de certa maneira, buscada por mim. Então, é a coisa engraçada, porque a gente não tem isso. Então, para mim, ser feliz, pouco me importa o outro. A gente deveria pensar nisso. A mansidão, nesse sentido de ser manso, o exemplo maior a gente tem do próprio Cristo, e é engraçado que quando a gente lê a história do Evangelho, a história da construção dessa boa nova, a gente vê que como Jesus teve dificuldade de lidar com isso com os seus próprios apóstolos, que se sentiam tão importantes porque foram escolhidos, que brigavam entre si para ser o maior. E curiosamente, quando ele encontra alguém curando, que eles não deram conta de curar em nome de Jesus, eles repreendem. Nós somos escolhidos, nós é que podemos curar, você não. Então essa mansidão de ser, como aquilo que o Cristo falou, eu vim ao mundo para servir a humanidade, não ser servido, está preso nesta ideia de chamada mansidão. O perdão. A gente acha que quando está perdoando alguém que conseguiu nos ferir, não por culpa dele, mas por nossa culpa, porque quando nós evoluímos a um determinado estágio, ninguém consegue nos ofender. Nós nos colocamos de tal maneira em equilíbrio que por mais a pessoa tente nos fazer ficar com raiva ou nos aborrecer, a gente não vai conseguir. A gente vai interpretar como a pequenez daquela pessoa e aceitar aquele estágio como natural. Então, quando Paulo fala que o tentador que me tenta é bendito, ele está me dando a ideia de que essas pessoas cumprem com fidelidade um papel de me ajudar dentro dessa aceitação das adversidades da vida. E perdoar é uma coisa interessante, é uma libertação nossa. Não é para ajudar o outro, é para ajudar a nós, porque quando eu consigo perdoar alguém ou não me ofender, eu tranquilamente sigo a minha vida. Mas quando eu odeio alguém, e curiosamente aquela pessoa vive comigo, almoça comigo, janta comigo, dorme comigo, acorda comigo, porque eu penso nela o tempo todo. Então aquilo não faz mal, não é para ela. Como é que o pessoal costuma falar que odiar alguém é tomar um veneno na esperança que o outro morra. Então, é nós que estamos nos matando com aquele ódio, com aquela preocupação, quando o outro às vezes nem sabe que está sendo prejudicado. A caridade desinteressada, e nessa caridade desinteressada, eu costumo falar que eu tenho uma frase que eu li do Hamed em 2 livros dele. Um está no capítulo 103, o outro está na página do 2º capítulo, no 6º parágrafo. Ele fala assim: se conhecêssemos o que move as nossas boas ações, morreríamos de vergonha. Isso me deixou tão triste, né, quando eu li isso, porque a gente faz caridade achando que está abafando. Não, nós estamos fazendo pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade.
Caridade desinteressada seria mais ou menos como eu li uma ocasião, que lá no recanto da Índia, numa determinada aldeia lá tem uma prática curiosa. Quando você consegue ajudar alguém, você agradece aquela pessoa. Obrigado por eu poder te ajudar. Porque sem você eu não poderia caminhar. Quer dizer, a caridade não está fazendo bem ao outro, mas a mim. Mas aqui no nosso caso não. Prova é que quando a pessoa não nos agradece, ela não vou ajudar, não, ele é mal agradecido. Quer dizer, a gente queria que o nosso orgulho fosse alimentado. Então, se conhecêssemos, né, o que move as nossas boas ações, morreríamos de vergonha. Ele fala da fé. Fé no sentido de ter confiança em si, em Deus, mas, acima de tudo, também na interpretação de ter fidelidade a Deus, ser fiel aos seus mandamentos. Paciência, que é uma coisa que a gente não tem. Prova é que a gente fala assim, eu perdoo as nossas faltas assim que nós perdoarmos aos que nos ofendem. Quantas vezes nós vamos ainda precisar perdoar? Será que não está na hora da gente parar de perdoar, não deixando que ninguém nos fira, ninguém nos magoe? Então é uma pergunta a fazer. Porque se eu não me achar tão importante, ninguém me fere, né? Você vê, fulano me humilhou muito. Não, fulano não te humilhou. Você que era vaidoso, orgulhoso, invejoso, é qualquer coisa, né? Porque quando você é calmo, tranquilo, pode te xingar, pode te aborrecer. Mas que fizeram com Jesus, no final, o que é que ele fala? Senhor, perdoa, porque esse povo não sabe o que está fazendo, né? Então, esse é um ponto interessante. A indulgência, segundo o Evangelho, que está dentro daquele bip, né, de Jesus, quando pergunta o que é a caridade no pensamento de Jesus. E ele fala de um tal de um bipzinho lá, né, que fica bipando na nossa cabeça, né, benevolência, indulgência e perdão, benevolência, indulgência e perdão. Assim Jesus interpretava. Não adianta eu fazer N caridades materiais e ter um ódio para com o meu irmão, dentro de casa, no templo, ou seja lá onde for, né? E a bondade que ele colocou também como elemento de extrema importância. Tem outra frase que também está dentro do Evangelho que diz o seguinte: o Espírito prova a sua elevação quando todos os seus atos de sua vida corpórea são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Nessa frase a gente pode entender uma coisa interessante. O Espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea está preso dentro da lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Os 10 mandamentos, né? Tirando os 10 mandamentos e simplificando como Jesus o fez na sua sabedoria, quando ele diz, ame a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Este é o primeiro e o mais importante dos mandamentos. E tendes aqui o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E remata dizendo, toda a lei e os profetas se resume nisso. Curiosamente, eu falo que a gente vem à casa espírita, lê, a gente escuta palestra, a gente escuta todo mundo falando para aprender isso, e eu estou fazendo isso tem 45 anos e não consigo, né? Quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que o Atlético, do que o Cruzeiro, do que o fulano, do que o ciclano, do que meu pai, do que minha mãe, do que meus filhos, e amar a todos indistintamente. Então, porque aí eu aplico os 10 mandamentos, porque quem ama não mata, não rouba, não trai, não seduz, não faz isso, não faz aquilo, né? E ele fala que além disso, ele fala que compreende por antecipação a vida espiritual. Porque se nós não estivermos prontos para viver esta vida espiritual, como diz Paulo, vivei no mundo como se do mundo não fosse. Porque não adianta eu desencarnar encarnado. Eu conheço um punhado de espírito que manifesta em reunião mediúnica, que às vezes eu frequento, em que as reclamações deles vão desde a dor de cabeça a todos os elementos que a gente puder pensar materiais, né? Eu lembro de um espírito que bateu na porta da nossa casa um dia lá e falou assim, fala com ele para pagar o conserto do meu carro. Ele bateu no meu carro e fugiu. O homem morreu.
Mas o apego às coisas materiais é tão grande que ele estava preocupado que o cara fugiu sem pagar o conserto do carro. Então esse espírito desencarnado está encarnado. Então quando eu vivo por antecipação a vida espiritual, eu tenho tranquilidade de saber que se eu desencarnar hoje, eu nem vou olhar para trás. Aí fala, sua família, eles que se vira, a minha parte eu já fiz, já cumpri, minha aprovação já passou, aqueles ficam. Aí você fala, isso é egoísmo. Não, o Evangelho fala lá, qual dentre nós que estivermos numa mesma cela, né, preso com os nossos familiares, e o juiz dá o alvará de soltura para um só. E a gente vai falar, não, meu irmão, não vai não, fica preso com a gente aqui. Ele não, ele foi libertado. Então, na hora que a gente desencarna, significa que nós já cumprimos a nossa função e está na hora da gente ir. Aos que ficam, somente depois, quando nós estivermos equilibrados, é que nós poderemos voltar a estar com eles para ajudá-los. Porque nós teremos a grandeza de chegar aos nossos familiares ainda encarnados e vendo-os sofrer, falar, seja forte, sofrer é bom, faz bem para a saúde, né? Então esse é o sentido de viver antecipadamente a vida espiritual. No livro dos Espíritos, lá no finalzinho daquelas 12 leis, e também no capítulo 12, no capítulo 10, aliás, do Evangelho, que fala da perfeição, ele fala do homem de bem, no sentido de espírito do bem. Ele fala que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. É uma frase para a gente pôr na cabeça. Ele interroga a sua consciência sobre os seus atos. Tem fé em Deus. Tem fé no futuro. Sabe que todas as dificuldades são provas ou expiação. E as aceitam sem murmurar, faz o bem pelo bem, sem esperança de nenhuma recompensa. Lembrar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu costumo falar que é o capítulo mais longo, mas é o mais importante, quando ele vai falar dos sofrimentos, ele diz dos sofrimentos que são tormentos voluntários, que são aqueles sofrimentos que a gente passa sem necessidade, que esses não agregam valor espiritual. Então ele diz assim, quando eu passo uma crise, exemplificando, eu gosto muito de exemplificar, de dívida no cartão de crédito, isso não evolui nada, né? Posso até aprender a não repetir o processo, mas o que vai fazer com que eu cresça espiritualmente é quando eu aceito aquelas provações que me são ofertadas na longa jornada da vida e as vejo como crescimento espiritual e não reclamo. Porque quando nós estamos passando por um sofrimento reclamando, eu costumo falar que tem alguém lá em cima sem o que fazer que fica anotando e fala assim, não passou na prova, repete daqui a 6 meses. Eu não sei porque que o cara faz isso. A gente fala, não tem nem 6 meses que aconteceu isso comigo. Não tem nem 1 ano que aconteceu isso comigo. Alguém briga comigo, alguém me humilha, alguém me dá um prejuízo, alguém faz isso. Porque a gente não passou, a gente reclamou. A gente foi contrário àquela lei de Deus que cumpria a sua finalidade. Então, o que os espíritos pensam? Não amadureceu suficientemente. Espera amadurecer um pouquinho e repete. Só deixaríamos de passar por determinadas provações quando a gente passar por ela com alegria. Então ele colocou isso com muita propriedade. Então, quando eu estou reclamando, e o capítulo fala com muita propriedade, o bem e o mal sofrer, até a gente já falou isso aqui, significa que quando eu começo a reclamar, isso, aquilo, não está dando certo. Quando a gente parar de reclamar, parece que a coisa, né? Pode mudar a prova aí, que essa já foi passada, né? Isso é interessante pensar. Provérbio questão 1004 do Livro dos Espíritos, tem lá uma frase que perguntou assim, quanto tempo dura o sofrimento do culpado? Né? Está lá a frase assim, quanto tempo dura o sofrimento do culpado? Qual o tempo necessário para que ele melhore? Passando, muda-se a prova. Então, enquanto a gente não aceitar, não muda, né?
Continuando, ele fala que o homem de bem, ele é bom, é humano, é benevolente para com todos, sem preferências de raça, de crença, disso ou daquilo. Que a gente tem uma ideia muito errônea, né, dessa ideia de ser bom e benevolente, né? Quando a gente escolhe posição social, o modo da pessoa ser, se é da nossa crença ou não é, se pertence ao nosso pensamento político ou não. Então, a gente parece que não entendeu bem isso, né? Respeita nos outros todas as suas convicções sinceras e não lança nenhuma anátema àquele que não pensa como ele. Isso aí, nos últimos 3 meses atrás, isso não valeu na Terra, no Brasil, não valeu, né? Porque a gente brigou feio sobre política, né? O pensamento do outro não importa, o meu é certo. Então ele fala que ele respeita nos outros as suas convicções. É igual eu falo, eu vou conversar com um evangélico, quando eu vou discutir religião, eu deixo ele fala lá um punhado de coisa, eu vou deixar. Eu respeito a opinião dele. Ele não consegue pensar como eu. Eu costumo brincar que Nicodemos, quando foi conversar com Jesus, Jesus falou que se vós que sois sábios, não compreende o que eu vos falo, de coisas terrenas, se eu falasse da celestial. Então, como é que eu vou convencer uma pessoa que acredita em Adão e Eva que reencarnação existe? Nunca. Deixa ele acreditar, né? Então, não vai alterar nada, né? E curiosamente há seres que reencarnam e desencarnam sem saber que desencarnou, reencarnou. Porque nem todo mundo que desencarna vira espírita, com conhecimento espírita. Não tem isso, né? Eles continuam com seus pensamentos. A caridade é o seu guia, ele não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa a todos. A gente respira e pergunta, como estou longe? Porque tem hora que, né, esse dia eu morri de rir dos pensamentos que eu escutei. Por que Jesus não matou esse homem antes, né? Por que não fez esse homem cair na cama para ele não estragar? Falando da doutrina espírita. Porque está desmascarado, né? Falando mal da... Gente, a gente começa a ser mal igual as pessoas, né? Então, quando eu penso em que tem que matar esses bandidos tudo, eu tenho que lembrar que eu também sou bandido, porque eu estou numa prisão de carne. Eu sou um espírito endividado. Eu estou culpado. O problema é que eu não fui liberto ainda. É uma coisa a pensar com muita seriedade. E é uma coisa ainda um pouco difícil para nós. Não pense vocês que é fácil, que não é. Por isso que nós estamos aqui estudando essa ideia de ser perfeito. Ele coloca... Eu vou pular um pouquinho, vou só ler isso aqui, vou pular por causa do tempo. Ele fala assim, o homem de bem ele é indulgente com as faltas alheias. Não se complaz em procurar os defeitos dos outros. E nem se coloca em evidência. Nessa aqui eu lembro de Jesus que fala o seguinte, por que enxergais o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que está no vosso? Quantos defeitos eu tenho e que eu não vejo no outro. Eu costumo falar que uma prova disso, que eu não gosto de falar mal dos outros, não, mas fulano tem uma mania feia de falar mal dos outros. Aí a gente já sabe que o outro eu não sei não, mas você eu já sei que você fala mal dos outros, né? Então a pessoa só consegue ver o defeito do outro quando aquele defeito existe em si. Quando nós não temos defeito, curiosamente aquilo não vibra em nós e a gente não vê aquilo como defeito. A gente vê como experiência de crescimento daquele ser. Ele fala que não abusa dos bens materiais e vai falando. Vou pular lá para o Livro dos Espíritos. Na questão 893, ele fala assim, qual é a maior e mais meritória de todas as virtudes? Será qual virtude é mais importante? Ele fala que todas as virtudes têm seu mérito. Toda virtude tem mérito. Mas o sublime da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem a oculta intenção. E aí desarma a gente, né? Quando eu parar de pensar em mim, para pensar no outro, é aí que está chegando a perfeição. Eu relia recentemente o Missionários da Luz,
E fiquei muito impressionado com o instrutor do André, que quando o André fala uma coisa com ele finge de bobo, que é a coisa mais engraçada. O cara sabe tudo. Mas quando o André pressiona, ele fala, não, vamos sair junto, a gente aprende junto. Dá até raiva, né? Porque o camarada se rebaixa, o cara se humilha, né? É igual o Lísias ficou andando com o André Luiz um tempão naquele nosso lá, não sei se vocês lembram, tomou aérebus, andou a pé para lá e para cá. O cara já sabia volitar há muito tempo, né? Andava voando para lá e para cá. Quando o André chega que não sabe voar, ele anda junto, né? Então, é não preocupar-se consigo para pensar no outro, né? Então, curiosamente, é isso que a gente entende, né? Que ele fala aqui. Então, não existe uma virtude especial, qualquer uma dela é importante, mas ele diz que seria essa do sacrifício pessoal em favor do outro. E qual é o sinal mais característico da imperfeição? Ele fez uma e fez outra, essa é a 895. Aí ele fala o interesse pessoal. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade. Quanto mais a pessoa estiver presa ao interesse pessoal, quanto mais apego ela tiver às coisas materiais, é sinal de inferioridade. Não é eu que estou falando, é a questão 895. Porque quanto mais o homem prende-se às coisas deste mundo, ou aos bens deste mundo, menos compreende a sua destinação de ser espírito imortal. Certo? Vou pular um pouquinho, porque vai acelerando o processo, né? Tem uma frase que o Leon Denis escreveu, e também outros pensadores lá do Egito também escreviam já, né? Que fala assim, que a alma dorme na pedra, sonha na planta, agita-se no animal e desperta no homem. Por que eu estou falando isso? Lembra que eu falei no início que nós estamos numa linha de crescente espiritual, mas que no momento nós não estamos espíritos puros. Então ele fala de alma. Então nós ainda somos uma alma encarnada em processo de desmaterialização para atingir a perfeição de espírito puro. Quando a gente atingir essa fase de espírito puro, talvez a gente se matricule num outro curso de espírito. Aí não vai ser de cursos de almas, mas de espíritos, que vai entender as coisas mais elevadas, ao ponto de nós considerarmos aquilo que o Evangelho fala, vós sois deuses, mas está longe de ser, né? Então ele coloca que a pedra se converte em planta, a planta em animal, o animal no homem, o espírito em Deus. Quando a gente viu a prece do nosso irmão, falando de que o Cristo é o construtor do planeta, a gente tem que lembrar algumas coisas que Jesus fala assim, eu vim para que vocês conheçam Deus, né? É uma frase que ele fala, eu vim para que vocês conheçam Deus. Eu falei, não, espera aí, senhor, Moisés falou com Deus, né? Elias tinha relação com Deus, Jeremias, acho que ele respirou e falou, vocês falavam comigo e não sabia, né? Quer dizer, vocês falavam com um Deus planetário, mas eu venho para falar de um Deus maior. Então João vai dizer que ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, sem ele nada se fez, né? Pulando um pouquinho, tem um Benjamin Franklin, escreveu no seu, vamos falar assim, testamento, nas suas escritas, né, na sua autobiografia, ele é inventor americano, que é inventor do para-raio. Ele diz umas coisas interessantes. Ele fala que, imaginemos, né, um método simples, porém tão prático, que qualquer pessoa poderia compreendê-lo. Frank escreveu 13 princípios que julgava ser necessário ou desejável, no caso, aprender, a procurar e praticar. E ele escreveu esses 13 princípios numa cartolina e ele colocava assim na sua oficina de trabalho, no seu laboratório, no sentido de trazer esse processo de reforma íntima. Então, cada semana, ele evidenciava uma cartolina daquela. Então, por exemplo, eu vou fazer esses 13 princípios e cada semana eu vou colocar uma. E quando aquilo terminar, eu retorno ao mesmo ciclo.
Então ele fala temperança. Não coma até seu embotamento. Lembra da gula? E não beba até exaltação. Então, ser temperado. É igual eu costumo brincar. Será que eu não posso ficar com raiva? Posso. Mas será que eu tenho que ser tão, né? Paulo vai falar que quando a ira transforma-se em pecado, é um trem complicado, né? Silêncio. Ele fala o seguinte: não fale sem proveito para os outros ou para si mesmo. Evite conversação inútil. Principalmente gritos, né? A gente tem uma mania de gritar. Eu costumo brincar que tem uma frase do Chico que ele fala assim: pergunta, Chico, por que as pessoas que brigam gritam tanto? E ele fala: porque os corações estão longe. Porque dois enamorados cochicham, né? Então quando a gente começa a brigar, parece que nossas almas vão se distanciando e a gente tem que gritar para que a outra escute. Na terceira, ele fala: não tenha um lugar para cada coisa, e cada parte do trabalho tem o seu tempo e hora certa. Então ele fala de ordem. Então tenha um lugar para cada coisa que eu não sou, e que cada parte do trabalho tem o seu tempo. Estou fazendo isso, é isso. Acabei isso, faço isso. Ele fala resolução. Resolva executar aquilo que deve. Execute sem falta o que resolve. Então, o que eu tenho que fazer? Então, era uma coisa que ele preocupava muito em fazer. Então, cada semana ele se dedicava a uma dessas virtudes. Da frugalidade, ele fala assim: não faça despesa sem proveito aos outros e a si mesmo. Ou seja, nada desperdício. Quando eu li isso aqui, eu lembrei assim: a gente tem que pensar em cozinha da nossa casa, né? A minha mulher fala assim: nossa, se eu comprar essa fritadeira que frita sem óleo, acabou meu problema. Aí compra, nunca mais usa. Usa as primeiras semanas. Essa panela de fazer arroz, você compra, nunca mais usa. Essa padaria de fazer pão, que coisa bonita. Você põe lá a massa, ela faz tudo. Uma semana. Aí depois você fica aquele monte de coisa lá que a gente não usa nada. Roupa, sapato, e é tanta coisa que a gente tem que não usa. E eu também tenho um punhado de coisa. Eu costumo brincar com a minha mulher. A mulher fala assim: por que você não usa aquelas roçadeiras? É porque eu gosto dessa de carrinho. Mas eu tenho 3 roçadoras de gasolina. Está lá de pendurada, bonitinha. Porque quando a pessoa chega assim: você não tem uma roçadeira? Tem 3, mas eu gosto dessa. Né? Então é mais ou menos assim. Então ele fala que a gente deveria ter cuidado. Não perca tempo dessa diligência. Esteja sempre ocupado, né, em algo útil. E dispense toda atividade desnecessária. Eu lembro quando eu li isso aqui, eu lembrei de uma frase de caminhão: bobo é assim mesmo, lê tudo que vê. Né? A gente lê tanta coisa, porque minha mulher fala: mas você já leu isso? Todo dia eu leio aqueles cartazes da BR toda, né? Então um dia eu li no caminhão lá, está assim: bobo é assim mesmo, lê tudo que vê. Então é uma ocupação, né? Quando eu não tenho nada que fazer, eu fico somando as placas dos carros ou multiplicando os números, né? O que é 525? O que é a placa do carro? Multiplico os números, não tenho o que fazer, ocupação, né? E para evitar Alzheimer também, né? Aí ele fala assim: sinceridade. Não use de artifícios enganosos. Pense de maneira reta e justa. E quando falar, fale de acordo. Né? Aí eu lembrei do Evangelho: seja o seu falar sim, sim, não, não, porque o que ultrapassa disso vem do maligno. Porque tem hora que você fala e depois você se arrepende. Mas o André Luiz fala que palavras são flechas atiradas que atingem o seu alvo. E depois que você falou, consertar parece que fica pior, né? Eu lembro que um dia eu falei com a menina: não, mas eu sou... A gente chama de português. O português é um homem insuportável, um homem complicado. Aí falou: meu pai, né? Ele é meu pai. Eu falei: mas ele continua sendo assim. Não, já estava feito. Então, depois que você lançou, não tem jeito, né? Então é uma coisa interessante. O Evangelho tem essa frase que ele fala: seja o seu falar sim, sim, não, não. E tem uma outra que eu gosto muito, que ele fala assim: a cada dia basta o seu mal. E a gente parece que não presta atenção nessa frase. Se você perguntar a uma pessoa: por que você está preocupado hoje? Ela fala com coisa de amanhã ou de coisa de ontem. Quando na verdade é só o dia de hoje que conta.
E ele fala no 8, em relação à justiça, ele fala: a ninguém prejudique por mau juízo ou pela omissão de benefício que são o seu dever. Então, não ser prejudicial ao outro. E isso aí é curioso, que a gente faz com a naturalidade, né? Eu lembro do meu genro que um dia foi vender o carro e diminuiu a quilometragem do carro. Eu falei: você tem coragem de fazer isso? Todo mundo faz, né? Curiosamente, na outra semana ele está comprando um carro pela internet, viu lá um carro, 27 mil quilômetros, ficou todo feliz. Esse tá bom, tá novinho. Aí quando foi no outro site, o mesmo carro, 87 mil quilômetros. Pô, que absurdo, o cara voltou o velocímetro, você voltou no céu. Então a gente faz e acha que o outro não pode fazer. Moderação, ele fala: evite extremos, né? Evitar extremos. Não nutra ressentimentos por injúrias recebidas, tanto quanto julga que as mereça. Então, nada de... Eu estou falando que se tem uma coisa que os outros têm direito de fazer, é não gostar de mim, de falar mal de mim, de fazer o que quiser. Eu é que não tenho esse direito, né? É uma coisa que a gente tem que aprender. No 10 ele fala do asseio. Não tolere falta de asseio no corpo, no vestuário e na habitação. Fica limpo. Mas também não vai virar hospital, né? Porque tem casa que parece hospital, você não pode nem entrar, né? Eu tenho uma nora que ela é toque, que a gente chama, né? Você pisa, ela já vem com o paninho atrás limpando. Você vai comer, ela está limpando aquela danada daquela pia. Eu nem gosto de comer na casa do meu filho, né? É mania, e eu brigo com ela: pelo amor de Deus, para com isso, mas é toque, né? Então ele fala: e não exagere, né? Tranquilidade, não se perturbe por coisas triviais. Acidentes comuns são inevitáveis. Acidentes. Nós temos uma ideia de que parece que com a gente não pode acontecer nada. Pode. E a maioria das coisas que acontecem com a gente não tem nada a ver com linha kármica. É natural da vida. É igual ontem mesmo, deu uma tropeçada naquele dedinho do pé, na quina da cama. Para que serve aquele dedinho? Alguém sabe me falar? Só para tropeçar. Toda vez que você tropeça, você bate nele, ele não abre assim. Acidente natural. Tem gente que vai à loucura, então ele fala tranquilidade, né? Aqui tem o 12, eu vou falar para poder concluir os 13 que ele colocou. Ele fala que castidade: evite a prática sexual sem ser para a saúde ou para a procriação. Nunca chegue ao abuso que a enfraqueça, nem prejudique a reputação dos outros. Eu nunca vi uma frase tão real e tão nova, né? Mas a gente respira, né? Eu lembro do Medrado, que um dia na pregação, tem uma pregação do Medrado, ele falou assim: a conquista da felicidade. Não sei se alguém já ouviu. Lá no YouTube vocês acham, é um pregador baiano, né? E ele diz o seguinte: ainda bem que nem todo mundo segue a Bíblia. Que a Bíblia diz o seguinte: qualquer um que for pego em adultério tem que se apedrejar, o homem e a mulher. Não é isso? Não é só a mulher. Ele falou: se isso tivesse valendo até hoje, a gente estava pulando corpos no mundo, né? Quer dizer, é uma coisa louca, né? Então, ele está colocando aqui sobre essa castidade. E a 13, no final, quando ele vai falar da humildade, ele fala: imite a Jesus e a Sócrates. Então, nesses 13 pontos que Benjamin Franklin coloca, eu acho que a gente poderia simplesmente entender como uma reforma íntima e todos os outros assuntos que a gente fez. É lógico que, como eu disse, ninguém vai pensar que o que nós falamos hoje vai nos transformar e amanhã a gente estará perfeito. Não. A única coisa que é o nosso desejo é que esses pensamentos comecem a fazer parte de nossa vida. Porque, curiosamente, a gente tem dois elementos muito bem distintos, né? Um é o corpo e a outra é o perispírito, né? Vamos colocar aqui. No perispírito, eu tenho gravado todas as informações de todas as encarnações que eu já percorri na Terra. Kardec chega a perguntar aos espíritos: mas eu poderia lembrar de uma coisa que eu fui quando eu fui índio pela primeira vez? Ele fala: poderia, mas não tem utilidade, né? Então não tem nada esquecido. Ele chega ao ponto de perguntar: e quando eu era um cachorro? Está guardado, está na lembrança, mas não tem utilidade. Então,
essas informações do perispírito, quando eu reencarno, ela não faz parte do corpo, porque eu nasço na inocência, sem conhecimento, cérebro limpo, HD formatada, né? Para quem mexe com o computador, formatou, está zero. A partir daí eu vou colocando informações. Então, quando eu leio uma coisa, o meu olho vai engraçado, já li isso, né? Não é que você já leu, o perispírito sabe, o corpo não sabia, agora sabe. Então, hoje nós estamos sabendo desses pontos de reforma íntima que nós temos que, de certa maneira, tentar implementar na nossa vida. Então, faz parte agora da nossa vida física, que a gente tenha força. E ele coloca por último aqui, o autoconhecimento, seja por esse ou por outro método qualquer, não é um caminho fácil. Não existe caminho fácil, mas é o caminho seguro. Aí ele coloca aquela frase da página, da contracapa ali do livro do Evangelho. Também lá naquele capítulo, né? Que ele fala o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita, e aí a gente vai falar de cristão, pela sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega para domar as suas más inclinações. Todo mundo já ouviu isso, né? Conhece-se um espírita pela sua transformação moral. Ele brigava, hoje não briga mais. Ele xingava, ele não briga mais. Ele traía, hoje não trai mais. Ele roubava, não rouba mais. Mas, curiosamente, ele fala pela força que ele faz em domar as suas más tendências. Ele não quer dizer que você deixou de fazer. Há uma luta dentro de nós, entre o que é certo e o que é errado. E é essa luta que faz essa reforma íntima para que a gente possa desencarnar na plenitude do nosso ser. Espero em Deus que tenha sido de utilidade. Muita paz e muita luz.